Bom dia, gente. Olha só, é muito importante que vocês coloquem o nome de vocês aí no nome do login. Por quê? Porque tem gente que está conseguindo entrar nas reuniões e fazendo zoeira na aula, que não é da turma, enfim, que não é nem da faculdade. Então, as pessoas que eu ver que não estão com o nome dos alunos, porque geralmente vocês não estão com vídeo também, então não dá para eu ver seu rosto e o nome é de outra pessoa. Eu vou remover da aula, da reunião, tá? Para evitar maiores constrangimentos. Por exemplo, eu acabei de remover um aqui, se for da turma, não estava não estava com o nome de nenhum aluno da turma e eu tive que remover. Deixa eu ver se tem mais alguém na sala de espera. Por enquanto, não. Então, olha só. Bom dia, então, para o Carlos, para a Aline, para a Marcela, que são os únicos que chegaram até este momento. Pessoal, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu corrigi a prova de vocês. Gente, olha aí, ó, na sala de espera tem Pedro, de não ter nenhum aluno, ninguém na turma com o nome de Pedro. Eu não vou admitir. Tá? Então, Marcela, se você puder avisar no grupo que as pessoas que tiverem com o nome diferente do delas no login, eles não vão ser aceitos na reunião. Porque aconteceu uma zoeira numa aula que eu tive aí, gente. Ai, ai, entraram lá uns antígenos. Não foi nessa turma, né? Foi na turma de manhã, só que foi na outra. Entraram antígenos no corpo da aula, gente. Eles começaram a falar besteira no chat. Aí eu fiz a egípcia, né, para fingir que nada estava acontecendo. Aí a Aline tá falando que aconteceu com você também, olha aí. Então, o que eu vou ter que fazer? Começar a policiar. Porque eu coloco a senha, só que o Zoom, ele é maluco. Antigamente, eu não colocava senha nas reuniões. E aí, começou a pedir senha. O Zoom automaticamente começou a pedir senha. Né? Aí, agora que eu coloquei senha, não tá pedindo mais. Professora, a Fernanda pediu para te avisar que na hora que ela for entrar, pode ser que o nome dela vai aparecer como Luiz Fernando, é porque é o filho dela. Mas é ela que tá na Então eu aula. bloqueei. Aí, ó, era o Luiz Fernando que eu removi, tadinho. Fala para ela entrar de novo. Aí tem que avisar, gente. Quando tiver com nome diferente, tem que avisar. Era o Luiz Fernando que entrou e eu removi. Peraí que eu vou. Fala para ela entrar de novo aí. O Guilherme tá com 3 aparelhos. O Sacramento, que história é essa? Guilherme Sacramento tem 3 aparelhos. Está entrando pela aula por 3 aparelhos? Olha que tem 3 Guilherme Sacramento aqui, gente. Acho que ele está tentando ver qual que conecta. Aline, o que aconteceu com vocês? Enquanto eu vou aceitando o povo aqui, o que aconteceu na aula de vocês? Entraram pessoas diferentes e o que elas fizeram?
Vamos ver se Mandaram foi. uma minhoca no chat, grandona. Aí a minhoca, você subia, a minhoca ficava no chat, gigantona, assim, aquelas minhocas que você desenha no WhatsApp, sabe? O Aham. pauzinho, aqueles trem. Aí Saco, ficou hein? um tempão, todo mundo sai da minhoca. Foi a aula do professor de administrativo. Nossa, não, o meu começou a falar de órgãos genitais no meio da aula. Aí os meninos, só que foi no chat também. Aí os meninos, professora, eu acho que essa pessoa aí não é da turma. Aí eu, gente, então, eu estou tentando ignorar, me ajuda. O Guilherme tá pedindo pra você aceitar ele. Eu já aceitei 3 Guilherme Sacramento aqui, o Guilherme tá doido, gente. Eu acho que ele tá tentando entrar por vários dispositivos e o que der certo. Ó, tem um tal de Pedro Ramos aqui na sala de espera, gente. Tem alguém com filho que chama Pedro Ramos? Eu acho que de 21 meses. Bom dia, professora. E aí, Guilherme? Ah, Guilherme, o que tá rolando? Você tem Ué, 3... estou na rua. Deixa eu ligar a câmera aqui, ó. Olha a galerinha aí! Ô, Guilherme, abre seu áudio aí que eu fechei. Abre seu áudio. Ah, agora abriu. Onde você tá levando esses meninos, Guilherme? Eu tô me caçar o coronavírus na rua. Deus que me livre, nesse frio, menino. Tá frio mesmo. Vou comprar uma blusa de frio pros meninos, tá todo mundo sem. Ah, então tá. É sua esposa que tá dirigindo? Cada aula Mostra depois ela ela pra aí. dirigir. É o maior risco. Mostra ela aí Maior pra risco. gente. Olha ela aí. Bom dia, tudo bem? Tô Prazer. correndo risco de vida aqui, ela dirigindo. Cria vergonha na sua cara, rapaz. Ela dirige melhor que você, certeza. Mas, ó, Guilherme, eu tô contando aqui para os meninos que agora eu tô fazendo o exame de admissibilidade aqui, mais ferrenho na sala de espera, porque tem gente que está entrando e fazendo bagunça. aquele dia, né, professor? A Fernanda foi com vocês que eu tava, então? Era você? Foi, que falou o negócio de partes íntimas lá, né? Foi, aí, ó, gente, era vocês, então. Isso mesmo. Então, o que eu tô fazendo? A Fernanda, por exemplo, entrou com o filho dela, eu tinha boicotado ela aqui. Só que aí a Aline me explicou que, na verdade, era o Zoom. Ela entrou no login do filho dela e apareceu o nome do filho. Agora, por exemplo, tem um Cuidado, um tal de... quando entrar um nome aí de Magda, só toma cuidado, viu? Olha, Magda. Aí tem um tal de Pedro Ramos que está aqui na sala de espera. Eu não vou aceitar. Então, se vocês conhecerem alguém que tem um filho, um marido aí de Pedro Ramos, que está desesperado querendo entrar na aula, vocês falam no grupo que para avisar antes, porque senão eu não vou aceitar. Tá bom? Eu vou desativar aqui o som de vocês, para vocês ficarem mais à vontade aí no carro. Olha só, gente, então vamos lá. A Aline, a Fernanda tinha entrado já, ela foi a primeira a entrar, tadinha. Aí eu fui remover ela da reunião, porque eu achei que fosse um estranho. Então fala para ela solicitar novamente. Ela precisa solicitar novamente. Ela disse que não dá. Ela falou que tá tentando, ela mandou o print aqui no grupo e não dá. Ela não consegue entrar porque você negou o acesso dela. Ela não tá conseguindo entrar. Será que foi isso, gente? Deixa eu ver que negócio. Maria Eduarda. Ai, meu pai. Então, quer dizer, quando a gente remove da reunião, a pessoa não consegue entrar de novo? Eu também não sabia dessa novidade. Eu vou tentar te mandar o print que ela mandou aqui no bate-papo. Tá. Olha só, pessoal, então, enquanto a gente resolve aí essa questão da Fernanda, vamos, então, começar. Nós vamos finalizar hoje os tipos de aquisição de propriedade imóvel.
nós vimos dois tipos já. Nós vimos que a propriedade imóvel ela pode ser adquirida através da sua publicidade, com a publicidade dessa aquisição, através do registro lá no cartório de registros de imóveis, de onde está situada essa coisa, né? Então, tem cidade que tem só um cartório de registro de imóveis, tem cidade que tem vários, como aqui em Goiânia nós temos vários cartórios, cada cartório representa uma parte diferente de Goiânia. Ai, meu Deus, peraí, gente, só um minutinho. A Stephanie Maria Eduardo. Tá aparecendo a mesma mensagem para ela e para o Guilherme Miranda. Os dois estão tentando entrar. O Guilherme eu aceitei aqui o Miranda. O Guilherme Miranda já consegui aceitar. Agora a Fernanda não apareceu ainda. Deve ser questão de internet, então. Não, para ela tá aparecendo assim que não é possível ela entrar porque ela foi removida, retirada da reunião. Uhum. Ela mandou no grupo o print. Então, deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Peraí. Olha só, tá aqui. Pedro Ramos saiu, foi removido. Só que o dela é o Luiz Fernandes. Aqui, aqui, Luiz. Eu vou convidar, então. Vamos ver. Convidar. Não sei como é que faz isso, não, gente. Peraí. Então, eu estou aqui na parte dos removidos, estou tentando fazer alguma coisa aqui com o contato dela, mas não aparece, por exemplo, habilitar novamente, sabe? Ela não tem outro Gmail? Fala para ela criar um Gmail para ela. Qualquer Gmail pode entrar. Ela deve ter outra conta do Gmail, sem ser a do Luiz Fernando. Aline, fala para ela entrar com outro Gmail. Aí eu descubro como que faz. Eu vou descobrir como que faz para liberar o povo que eu já removi, porque senão a gente não vai conseguir dar aula hoje. Pessoal, então, olha só. Nós estudamos que, através do registro, no cartório de registro de imóveis, nós podemos... É uma forma de aquisição da propriedade imóvel, porque dá publicidade a essa aquisição, consequentemente, a coisa atrai para si o direito de sequela do proprietário. E também nós vimos que, através da acessão, a gente também adquire a propriedade, ou seja, a gente estudou duas formas de aquisição de propriedade imóvel. Primeiro, pelo registro no cartório de registro de imóveis. Segundo, pela acessão, que são aquelas ilhas ali que vão formando no meio do rio, a parte dela que é de um proprietário ribeirinho, a outra, ou aquele despojo que vai formando ali na praia de um proprietário através do rio, né? O rio vai levando com a correnteza resquícios orgânicos, areia, terra, enfim. E ali a praia daquele proprietário começa a aumentar. Essa parte que acresceu, essa parte que aumentou também é chamada de acessão. A gente viu isso na aula passada, eu até trouxe uns desenhos para vocês, foi super legal. Bom, hoje nós vamos ver
os outros dois tipos de aquisição. A aquisição da propriedade imóvel por direito hereditário e a aquisição da propriedade imóvel por uso capião. Finalmente, nós chegamos na tão esperada uso capião, que todo aluno quer que chegue logo, né? Que é a mais famosa, né? Que a gente vê aí por aí nos noticiários de TV, é a que os alunos mais têm contato. E, geralmente, o estudante de direito, ele prefere estudar sobre as coisas que ele já ouviu falar alguma vez na vida. É mais fácil a compreensão. Por isso que é tão importante a gente trabalhar nas aulas uma parte prática, porque quando o aluno consegue visualizar na prática, é bem mais fácil de entender aquela matéria. É por isso que eu insisto, às vezes, fazer uns desenhos lá muito mal feitos, porque eu não sou boa de desenhar, para vocês conseguirem visualizar como que funciona isso fora da teoria. É mais fácil da gente entender. Então, a primeira forma que a gente vai estudar hoje, que ao todo é a terceira forma, que nós estudávamos 2 formas de aquisição de propriedade imóvel, a primeira delas de hoje são os direitos hereditários. Pessoal, direito hereditário é algo que a gente escuta falar todo dia, mas a gente não gosta de falar. Por quê? Porque brasileiro não gosta de falar de morte. É por isso que existem aí trocentas ações de inventário que não terminam nunca e, consequentemente, trocentas famílias destruídas afetivamente. Por quê? Porque o processo de inventário ele é muito tumultuoso, ele é muito sofrido para aqueles parentes que estão ali disputando o seu quinhão. É por isso que é necessário, mais do que necessário, é extremamente necessário. É questão de qualidade de vida, é questão de afeto aos seus descendentes, aos seus herdeiros, fazer um planejamento sucessório. Todos nós que temos bens, que temos um patrimônio que seja uma casa, é importante fazer um planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? É só via testamento? Não, ele pode ser feito através da mudança de um regime de bens. Por exemplo, se você casou num regime de bens que não vai beneficiar o seu cônjuge e você quer beneficiá-lo, você pode alterar o regime de bens. Marcela, me lembra disso na hora da chamada, por favor, porque senão eu esqueço, na hora que eu estiver fazendo a chamada. Então, pessoal, qualquer um que é casado pode alterar o regime de bens se ele verificar que esse regime pode prejudicar o seu cônjuge no momento ali da morte, do falecimento, né? Deixa eu aceitar a Maria Cristina aqui. Então, é muito importante que se faça planejamento pelo testamento, pela alteração do regime de bens. O que mais? Quem tem um patrimônio aí vasto pode criar uma empresa e distribuir as cotas da empresa para os parentes, para os herdeiros, no caso, né? Porque não é todo parente que é herdeiro. Vocês vão ver isso lá no semestre, no 7º período, vocês estão no 5º. Então, é muito importante fazer isso. Agora, é uma forma de aquisição de propriedade. Olha só a importância do planejamento sucessório. Se o proprietário não faz um planejamento sucessório, o que vai acontecer com os bens dele? Serão distribuídos conforme a lei determina. E nem sempre a lei confere com a vontade do falecido. A lei ela faz um parâmetro geral ali, porque ela supõe, o legislador civilista, ele supôs quem que o proprietário gostaria que herdasse. Então, ela faz uma ordem de vocação, ela elege classes de herdeiros baseando no que seriam os herdeiros mais próximos do falecido, afetivamente falando. Por exemplo, em primeiro lugar, vem os descendentes, depois vem os ascendentes, depois vem os cônjuges e companheiros, e por fim os parentes colaterais. Parentes colaterais vocês vão estudar lá no semestre que vem, Direito de Família. Se vocês tiverem sorte, eu serei a sua professora. Brincadeira. Aí, gente, o que acontece?
Às vezes o falecido não quer que os parentes colaterais herdam. Quem são os colaterais? Primo, tio, sobrinho, né? Esses herdeiros são facultativos, então ele faz um testamento excluindo os herdeiros facultativos, né, de receberem herança. Aí o cônjuge, dependendo do regime de bens, ele pode concorrer com os descendentes e com os ascendentes, independente de regime de bens, o cônjuge e o companheiro, né? Mas tem regime de bens que não permite a concorrência com os descendentes. Então, se o falecido deixou filhos, o cônjuge não vai ter direito à concorrência com os filhos. E se ele não for meeiro, aí já era, né? Meeiro, que eu falo, ter um patrimônio comum ali, de sociedade. Aí tá aí a importância do direito sucessório no sentido de se planejar o futuro dos bens. Então, independente da sua idade, se você tem um patrimônio e preza pelo amor dos seus filhos e pela continuidade desse amor depois da morte, é importante que se faça, no mínimo, um testamento. Vocês estão vendo aí o BO, o probleminha que está dando esse inventário do Gugu. Né? O caboclo morreu novo, ninguém imaginava que ele ia morrer porque estava novo, assim, pelo cara saudável, né? Qualidade de vida lá em cima. Como que ele ia imaginar que ele fosse cair do telhado, bater a cabeça e morrer? Né? Ninguém imaginava isso. Então, tá tendo aí uma maior problemática, aparecendo companheiro, né? A torta direita aí querendo ameaçando os bens. Então, se ele deixasse um testamento, inclusive, mencionando quem que seria o seu companheiro ou companheira, não estaria dando tanto problema, né? E aí tem exposição dos filhos, tem exposição da mãe dos filhos, exposição do namorado que apareceu aí falando que era companheiro. E se realmente for companheiro dele, olha que sacanagem, tanto o povo tá falando dele aí, chamando ele de interesseiro, tal, tal, tal. E se realmente existiu essa relação? Né? A gente não sabe, porque o Gugu não deixou testamento, né? Aí fica as suposições e aí leva quem conseguir provar o convívio. Porque a união estável, ela é uma situação de fato e ela precisa ser comprovada. Então, se eles eram mais restritos por conta do relacionamento homoafetivo, que muitas vezes encontra preconceito por parte da sociedade, então eles eram mais reclusos, como que eles vão conseguir comprovar, como que o rapaz vai conseguir comprovar que realmente houve esse relacionamento, né? Fica mais difícil para ele. Bom, então, por que está acontecendo toda essa disputa aí? Porque quem tiver o direito hereditário vai adquirir essas propriedades que o Gugu deixou com a sua morte, com a sua extinção da face da Terra. Né? Pelo menos no corpo físico, ele está extinto. Tem doutrinador que usa essa determinação, essa classificação, chamando o de cujos, o falecido, de extinto. É horrível, né, gente? É muito ruim essa sensação de ser extinto da face da Terra. Enfim, então, pessoal, é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Quem falece transfere a propriedade para os herdeiros, pelo princípio chamado princípio da Saizine. Automaticamente, com a morte, a propriedade e toda a herança que pode ser composta também por patrimônio não material, por exemplo, a posse. Quando a gente estudou posse, a gente viu que a posse também pode ser transferida por direito hereditário, mas agora a gente está falando de propriedade. Assim como a posse, a propriedade também é transferida para os herdeiros através do falecimento do autor da herança, né? Então, o terceiro tipo, a terceira forma de aquisição de propriedade imóvel é através dos direitos hereditários. Então, primeiro tipo de aquisição que nós estudamos de propriedade imóvel, registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. Segundo tipo de aquisição de propriedade imóvel, a cessão.
Terceiro tipo de aquisição de propriedade imóvel, direitos hereditários. Então, alguém pode adquirir um imóvel mediante direito hereditário, mediante recebimento de herança. Artigo 1784 fala ali de forma geral dessa transmissão da propriedade por herança. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, quando que se abre a sucessão com a morte do autor da herança. Ok? Quem são os herdeiros legítimos? Aqueles descritos na lei. Quem são os testamentários? Aqueles descritos no testamento, que é o documento que demonstra a última vontade do autor da herança. Ele elege quem são seus herdeiros. E a quarta forma e a mais esperada de aquisição de propriedade imóvel, uso capião. Não é uso campeão, não é uso capeão, é uso capião, minha gente. Uso capião é a quarta e última forma de aquisição de propriedade imóvel que nós vamos estudar. Nós vamos começar hoje, se não der tempo, a gente termina a próxima aula. Lembrando que hoje a gente só vai analisar os aspectos teóricos. Próxima aula a gente analisa uma parte processual, como que funciona na prática, tá? O uso capião. Bom, o que é o uso capião? Vocês já sabem metade do conceito. Vocês já sabem que o uso capião é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Já mataram aí metade da questão. Conceito de uso capião, vocês já sabem que é uma forma de aquisição de propriedade imóvel. Também sabem que é um tipo de aquisição de propriedade imóvel originária. O que se lembra que tem como classificação de aquisição de propriedade, nós temos as originárias e as derivadas? Originárias não depende de ação do antigo proprietário, não depende da anuência do antigo proprietário. Já as derivadas são bilaterais, a propriedade é transferida pelo antigo proprietário com a anuência dele para o novo proprietário. Então, aqui na originária não existe uma ação do antigo proprietário. Na uso capião, na ação de uso capião, nós não adquirimos a propriedade do proprietário antigo. Então, não é uma posse, uma propriedade que foi adquirida pela vontade, pela anuência do antigo proprietário. Muito pelo contrário, né? Foi adquirida pela omissão do antigo proprietário. Com o decurso de tempo, o nascedouro do direito a uso capião, do direito à propriedade através de uso capião. Então, é como se o proprietário, mediante uso capião, adquirisse aquela propriedade do tempo e não do antigo proprietário. Porque independente de quem seja, de quem fosse, no caso, né? Quem perdeu essa propriedade, independente de quem fosse essa propriedade, no nome de quem estivesse, se estava registrada ou não, se o atual proprietário adquiriu o tempo necessário descrito em lei, de acordo com as características de cada imóvel, porque de acordo com as características de cada imóvel, a lei determina um tempo maior ou menor de posse. Então, prolongando-se a posse daquele possuidor, ele adquire essa propriedade, mas ele adquire pelo tempo e não adquire do antigo proprietário. É por isso que o usucapião é um tipo de aquisição de propriedade imóvel originário, não depende de ação ou de anuência do antigo proprietário. E é por isso que essa propriedade ela vai ser meramente declarada. Deixa eu só admitir um pessoal aqui, gente. Ela será meramente declarada pelo juízo, pela justiça. E quais são os fundamentos
que a ação de usucapião, por que a aquisição por usucapião existe no direito brasileiro? Por que o legislador civilista criou o usucapião? Qual que é a importância? Porque, gente, se você parar para pensar, todo instituto jurídico, ele foi criado para se proteger alguma coisa ou alguém. Ele foi criado porque é importante para a dignidade da pessoa humana, é importante para os princípios constitucionais, para os princípios legais, que aquele instituto exista. Então, por que existe o usucapião se a propriedade é um direito tão importante? A gente viu que a propriedade está garantida na Constituição Federal. O direito à propriedade está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, se é um direito tão importante, que está ali no mesmo patamar do direito à vida, direito à saúde, se você for lá no caput do artigo 5º, você vai ver que ele está no mesmo balão, no mesmo saco do direito à vida, direito à segurança, direito à saúde, né? Então, ele é muito importante, o direito à propriedade é muito importante. Então, por que nasceu o direito à propriedade através de usucapião? Através de uma posse prolongada no tempo? É justamente, gente, pela importância do direito à propriedade, que esse direito ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser zoado. Eu disse zoado. Então, você tem um direito a algo que poucos têm. Não é todo mundo que tem uma propriedade imóvel no Brasil, né? Então, você é um privilegiado, você não pode sair zoando do seu direito à propriedade de forma a menosprezar a coisa que você adquiriu. É por isso que a propriedade tem que cumprir a função social. É por isso que o direito de usar, gozar, o direito de usar, inclusive, inclui o direito de não usar, né? O direito de usar, gozar, dispor do bem, eles são limitados até o momento que o proprietário não valoriza aquele imóvel, e se alguém começar a valorizar o imóvel em seu lugar e essa valorização se perdurar ao longo do tempo, essa pessoa tem direito a possuir o domínio dessa coisa que ele está possuindo. Porque a lei entende o seguinte, bom, se aquele possuidor está ali há tanto tempo, não houve reivindicação da coisa, da propriedade, ele está valorizando a propriedade e o proprietário está se omitindo, entende-se que o proprietário está nem aí para essa posse. Então, é justo que o possuidor tenha a propriedade no lugar do proprietário. Mas é qualquer posse, gente? Qualquer posse que gera usucapião? Não. A posse, ela tem que perdurar ao longo de determinado tempo, mas ela tem que ser mansa, pacífica e contínua. Tá? Então, se o proprietário está ali brigando pela posse, não há que se falar em posse mansa, pacífica. Ele está reivindicando a posse que foi perdida pelo novo possuidor. Então, não tem direito a usucapião. O problema é se ele se omitir, o problema é se o proprietário se omitir, deixar a posse do outro ali por muito tempo, e aí acontece aí, no mínimo 5 anos, pode acontecer uma declaração do direito à propriedade por usucapião. Tá? Então, os fundamentos, essa aula já está chegando ao fim, essa reunião. Se cair, a gente abre a segunda reunião, tá? Então, quais são os fundamentos para que o legislador criasse o direito à aquisição de propriedade mediante usucapião? Primeiro, para prestigiar a pessoa que usa e se serve da coisa para morar e trabalhar. Então, veja, aqui o proprietário ele está tão ausente que tem alguém ali morando, tem alguém habitando, residindo, trabalhando na propriedade dele, e ele nem está ligando para isso.
lembrando, gente, que aqui o possuidor tem que ser possuidor. Esse que tem direito a uso capião, ele é possuidor e não detentor, tá? A gente sabe que mera detenção não é posse. Mera detenção, alguém está ali trabalhando ou residindo com a permissão do proprietário, a mando do proprietário. Então, não existe um ânimo de ser dono. Para que a usucapião usucapião seja declarada, é preciso que essa posse prolongada ao longo do tempo seja com o ânimo do possuidor de se tornar dono. Ele reside ali como se dono fosse. Ele trabalha ali naquela propriedade como se dono fosse. E não a mando de alguém. Se ele está ali trabalhando porque ele foi contratado, ele é mero detentor. E a detenção não gera direito a uso capião. Tá? Então, primeiro fundamento do uso capião, que está no material de vocês, que eu vou disponibilizar. Primeiro, para prestigiar aquela pessoa que está trabalhando ou residindo na propriedade. Segundo fundamento, para punir o proprietário desidioso, que é aquele proprietário que não está nem aí para o seu imóvel, aquele proprietário que não valoriza o seu imóvel. A gente viu que o imóvel tem que cumprir a função social. O que é a função social? É quando o proprietário valoriza o imóvel, ou residindo, ou para a sua própria produção de riqueza para si mesmo, por exemplo, quando ele aluga o imóvel, ou quando ele trabalha no imóvel, ou até mesmo quando ele produz cultura através do imóvel. Né? De repente ele constrói ali uma escola ou até mesmo um teatro, né? Então está produzindo alguma coisa no imóvel. Essa é a função social da coisa. E aí o proprietário não cumpre a função social e tem outra pessoa cumprindo a função social no lugar dele. Então, ao mesmo tempo que é para valorizar quem cumpre a função social, para valorizar o possuidor que cumpre a função social do imóvel no lugar do proprietário, também é para punir o proprietário que não cumpre a função social do imóvel. Outro fundamento da uso